Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Amados, eu visitei o canal do Pastor Aleluia, Bíblia Sem Balela, que eu fui ver alguns vídeos lá no canal dele, para saber a respeito se ele tinha saído mesmo da cadeia, porque havia algumas especulações a respeito disso. E eu me deparei com alguns vídeos lá, alguns temas que este pastor sempre abordou. Eu percebi que a maioria dos temas a qual ele fez vídeos foram coisas antibíblicas, heresias, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, ele tem algumas pregações lá que, quando eu dei uma olhada no título e peguei superficialmente o início de alguns vídeos, eu vi que tinha muitas heresias. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Eu me deparei com um vídeo lá cujo título era "A salvação é por mérito". A salvação é por mérito. E eu olhei os comentários do vídeo, eu vi muitos cristãos levantarem questionamentos falando não, a salvação é pela graça, E hoje, graças a Deus, eu tenho essa compreensão bíblica e eu vou mostrar para vocês aqui através da palavra que realmente a salvação é pela graça. Por isso que hoje eu defendo a suficiência de Cristo, que é totalmente diferente do conceito da sã doutrina dos usos e costumes, que defende que a salvação é por obras, é por mérito. Então, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui, o passarinho está fazendo barulho, eu vou mostrar para vocês aqui pela palavra que a salvação é pela graça. E o que é graça? A graça é um dom que Deus concede, que a salvação vem através dele para conosco, que parte de Deus para os pecadores, não parte de nós para ele. A maioria das religiões, tirando esse contexto cristão, então o espiritismo, o islamismo, a maioria das religiões, elas pregam que a pessoa, para conseguir uma salvação, uma purificação, tem que ser através de obras. Então, eu já fui espírita kardecista. O espiritismo acredita que o ser humano se aperfeiçoa principalmente através da reencarnação. Então, a purificação, estou falando pela ótica espírita kardecista, então a purificação que o ser humano ele tem que fazer através de obras, trabalhos sociais. Então, a maioria das religiões que não são cristãs, elas creem que a pessoa tem que praticar obras, até mesmo algumas seitas, viu, meus amados? A pessoa tem que praticar obras para ser salva, Só que o Evangelho nos diz ao contrário, que é através da graça, que é através da graça de Deus, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Então, a salvação não parte de nós, de mim ou de outra pessoa através de Deus, não. A salvação vem de Deus, que é através da graça divina até nós. Todos nós somos pecadores. A palavra diz lá em Romanos que todos nós pecamos, porque nós herdamos de Adão a natureza decaída. Então, por conta de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, todos nós pecamos e temos a natureza pecaminosa decorrente do pecado de Adão, porque nós viemos da mesma linhagem de Adão, Então, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, todos nós iríamos para o inferno. A verdade é essa. Nenhum de nós é merecedor por conta própria de buscar a salvação. A nossa carne, ela não anseia pela santificação. A nossa carne, ela já está corrompida. Ela sempre busca o quê? O pecado. Ela já está morta para o pecado. Mas através da graça de Deus, através da graça divina, que foi através de Deus que nos alcançou através do sacrifício de Jesus, porque no Antigo Testamento, quando a gente olha pela palavra, existia o sumo sacerdote que ficava responsável pelo templo e as pessoas levavam animais para serem sacrificados lá no templo para que os pecados fossem remidos. Então as pessoas lá em Israel, no Antigo Testamento, tinha o templo, que foi construído por Salomão. Então teve o primeiro templo, o segundo.
E o que acontecia? Haviam sacerdotes, haviam os levitas e haviam as pessoas que compunham lá o templo. Então as pessoas levavam ofertas e sacrifícios, levavam animais para serem mortos para que os pecados fossem perdoados. Porém não, graças a Deus, vamos dizer, que Jesus, o Filho de Deus, ele encarnou. Então, foi a única pessoa que encarnou na terra, foi Jesus, porque ele sempre existiu. Ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Verbo eterno, ele sempre esteve com Deus. Então, no plano de salvação, Jesus, junto com Deus, eles se organizaram lá no céu, na eternidade, e fizeram este plano para vir aqui na terra, a qual Jesus encarnou aqui, né? Encarnou em carne e osso, veio aqui para consumar o plano de salvação. Então, Jesus se sacrificou na cruz por toda a humanidade, por todos aqueles a qual foram escolhidos por Deus. Então, o sacrifício estendeu a todos, mas nem todos deram valor. Mas nós vemos através da palavra que há aqueles que são os escolhidos por Deus para ganhar a salvação, que Jesus, né, os predestinados, que futuramente eu vou trazer um vídeo sobre isso, porque aos eleitos, aos predestinados. Então Jesus, ele veio, ele se sacrificou pelos predestinados, pelos eleitos, para que fôssemos salvos, para que fossem salvos os eleitos, né? Mas o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que, se pudesse, todos poderiam ser salvos, porque o sacrifício de Jesus se estende a todos, de tão perfeito que ele é. Mas a palavra mesmo fala que nem todos dão valor, né? Muitos não entram pela porta estreita. Então, pelo menos os escolhidos, aqueles que foram predestinados, estes serão salvos. Já foram salvos e serão salvos. Então, meus amados, eu vou mostrar aqui na palavra. E quando eu vi o vídeo desse pastor, né, o pastor pedófilo aí, o Aleluia, ele falando que a salvação é por mérito. Então isso aí já é um grande engano de Satanás. E tem muitos adeptos da sã doutrina falsa, né, da sã doutrina dos usos e costumes, que acreditam nisso. Que eles falam até que a suficiência de Cristo é uma seita, é isso que eles alegam. Então eles acham que a salvação é por mérito, é por obras. E na verdade a salvação é pela graça. Meus irmãos, para nós entendermos que a salvação é pela graça, nós devemos ser humildes o suficientes para reconhecermos que nós somos pecadores. Então, a partir do momento que o cristão, a pessoa vai a Jesus e ela tem aquela soberba espiritual dela achar que ela é alguma coisa e tirar o mérito de Cristo, de achar que o sacrifício de Cristo não foi condizente, ela nunca vai entender o amor e a perfeição do plano de salvação. Porque é o que eu já percebi, meus irmãos, que tem muitos evangélicos, tem muitas pessoas que convertem a Jesus e na cabeça delas, elas acham que por mérito delas, seja pelo bom caráter, porque nós sabemos que tem pessoas que têm um caráter bom. Por isso que a palavra de Deus fala, que Jesus falou, que os publicanos e as meretrizes, estes entram primeiro no reino de Deus do que aqueles que se acham justos. Porque os fariseus tinham esse pensamento. Por que havia esses confrontos? Muitas vezes na palavra que a gente vê, havia o confronto entre os fariseus e Jesus. Porque os fariseus, eles nunca reconheciam que eles eram dignos de se arrependerem. Porque o que acontece? Tem pessoas que às vezes a pessoa ela já tinha um caráter exemplar, ela já tinha uma índole boa, então ela vem até Jesus no sentido assim, ela vai de encontro ao evangelho, só que na cabeça e no coração dessa pessoa, ela acha que ela, por si só, pelo comportamento dela, ela acha que ela é digna de salvação. Ela acha que ela tem um merecimento de salvação por conta de sua boa índole, por conta do seu caráter, né? Mas a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. Então é por isso que muitas vezes, muitas pessoas que estavam no lamaçal do pecado, essas pessoas têm um verdadeiro encontro com Jesus. Essas pessoas têm uma vida transformada de uma forma mais impactante, de uma forma mais sobrenatural. Aí, meus irmãos, eu vou tentar explicar para vocês aqui na palavra o que acontece. Então,
aquelas pessoas que estavam mais lambuzadas no pecado, quando estavam no mundo, quando elas se reconhecem que não há mais para onde elas correrem, né? Que a vida às vezes está toda, muitas vezes está toda destruída, para quem que elas vão recorrer? Para Jesus. É para Jesus Cristo, e vão enxergar nele que é somente através dele que vem a salvação. Eu vou ler aqui alguns versículos que vai comprovar que vai cair por terra de uma vez por todas, agora só vai acreditar quem quiser, porque aqui está bem explícito na palavra, mostrando que é somente através da graça, é a graça, que é o dom ofertado por Deus, que é através de Deus até nós, pela pessoa do teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a salvação vem de Deus até nós, através de Jesus. Então nada que nós façamos vai nos justificar perante Deus, no sentido de que nós somos merecedores. Então a salvação vem de Deus, porque é Deus que concede salvar alguns, né? Deus conhece o coração, então é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o favor que Deus nos alcança através de Cristo Jesus. Se não fosse por conta de Jesus, nenhum de nós seríamos salvos, viu? Mas só através do sacrifício de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Então vou ler aqui para vocês alguns versículos que falam aqui, ó. 1 Pedro, primeira carta, ou epístola, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13. Vou mostrar aqui para vocês que a Bíblia está toda marcada, ó. Isso é importante, meus irmãos. Vocês que não têm hábito de ler Bíblia, eu sugiro a vocês que vocês marquem com caneta marca-texto, com caneta comum e principalmente marca-texto. Olha, vocês vão perceber que todos esses versículos que eu vou ler vai falar sobre graça. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Percebam aqui, ó. Todos os versículos que eu vou ler vai falar sobre graça. Primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos ler outro aqui, que vai falar também sobre graça. Então, graça é um dom que Deus concede, que mostra que a salvação vem dele até nós, né? Então a graça é o favor imerecido que Deus nos dá, ou seja, nós não temos merecimento nenhum, mas é um dom de Deus, né? A graça é um favor de Deus sobre até nós, porque nós não merecíamos por conta do nosso pecado, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, nos concedeu esse favor, nos concedeu essa ação de nos salvar do inferno, vamos dizer assim. Então a salvação vem de Deus até nós, não por nosso merecimento. Olha o que fala aqui, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ó. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Vai falar sobre graça também, meus irmãos. Percebam aqui que vai falar sobre graça. Versículo 8 e 9. Portanto... deixa eu espirrar aqui. Ô, gente, eu pausei aqui porque eu espirrei. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com as... Vocês vão perceber agora a palavra graça, ó, no versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Percebam que está falando que não é através de obras, mas através da graça em Cristo Jesus. Então, ó, que nos salvou, no versículo anterior está falando sobre o segundo poder de Deus, né? Que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Então a graça de Deus é o quê? É o favor que Deus nos dá
sem que nós tenhamos merecimento. Então as nossas obras não vão nos justificar perante Deus, mas é a graça de Deus que nos justifica através de Jesus Cristo. Então é o favor de Deus, é a graça de Deus que vem até nós e Ele nos dá a fé em Jesus para permanecermos na graça, para permanecermos em Cristo, porque Cristo é a porta. Vamos ler aqui outra passagem aqui também, ó. Carta aos Efésios. Então, carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o finalzinho aqui, ó. Versículo 8 e 9. Vai falar sobre graça também. Então fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, tá vendo? Então vem de Deus, então através da graça, por meio da fé. Olha de novo aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça é o favor de Deus que vem até nós, viu? Que nós não tenhamos merecimento, mas como Deus é soberano, Ele faz da forma como Ele quer. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, tudo vem de Deus, gente. O plano de salvação através de Jesus veio de Deus, né? Jesus morreu por nós, mas o plano foi orquestrado por Deus, pelo Pai. É tanto que Jesus sempre fala, né? Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então tudo foi orquestrado por Deus, tudo parte de Deus, até o plano de salvação. Então nós, se fosse partir de nós, já estaríamos condenados, porque nós somos pecadores. Então toda glória, graça e poder e reverência seja dada a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, tá vendo? É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se viesse de nós, haveria muita injustiça, né? Porque uns alcançariam através das obras, mas outros não. Então, por isso que vem de Deus, né? Vamos ver aqui mais outro versículo que está em outra carta, em outro versículo. Olha que interessante aqui, ó. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ó. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, meus amados. Também vai falar sobre graça. Vamos ver aqui. Então nos diz assim, ó. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Tá vendo? Então a graça faz oposição à lei. A falsa sã doutrina, ela quer trazer elementos da lei para justificar a salvação. Mas aqui fala que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De novo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Então, o Velho Testamento está debaixo da lei. Então, as pessoas obedeciam à lei para serem salvas, né? Tinha a questão do sacrifício, de apresentarem as ofertas, os holocaustos, mas quando Jesus veio e se fez maldição por nós através do madeiro, quando ele se sacrificou por toda a humanidade, quando o sangue dele foi vertido, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, igual o João falou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Então ali o profeta João Batista, ele já mostrava que Cristo era o Cordeiro de Deus que estava no mundo para servir de sacrifício perfeito por todo o mundo, né? Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Vamos ver outro aqui? Olha isso aqui que interessante, ó. Romanos 3, 23, 24. Olha aqui, ó. 3, 23, 24. Também está falando sobre a graça, meus irmãos. Está falando sobre a graça. Nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Que por conta de Adão, o pecado, ele contaminou toda a humanidade. Porque como Adão, sendo nosso pai, né, o primeiro ser vivo no início, por conta do pecado de Adão e Eva, então o pecado, ele se alastrou a todos. Então esse versículo fala, porque todos pecaram e destituídos está da glória de Deus. Mas olha o que fala aqui no versículo 24.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, a graça foi nos ofertada. Deus olhou lá do céu, né, ele já sabia e falou, e ele, como sendo soberano, ele falou, não, eu escolho quem vai ser salvo ou não. Então, a salvação vem de Deus, né? Então, nós não sabemos qual foi o critério que Deus utilizou para salvar alguns ou não, mas ele é Deus soberano, ele sabe. Tudo foi feito por ele e para ele, né? Então, não vou dizer que Deus ele é ruim porque escolheu salvar salvar uns e deixar outros. Porque na palavra todos nós estávamos condenados ao pecado. Todos nós éramos merecedores do inferno. Então, pela Bíblia, nenhum de nós seríamos salvos porque somos bonzinhos, porque somos merecedores, porque há em nós alguma coisa boa. Não. Deus, pela sua infinita vontade, bondade e soberania, ele decidiu falar, não, por isso que a Bíblia fala, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, pela infinita misericórdia e bondade, ele falou, não, eu quero salvar alguns, eu vou predestinar alguns, né? E essas pessoas eu vou querer no reino do meu filho, né? A gente não entende isso. Então, meus irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte: nós que somos salvos e acreditamos na graça, principalmente na suficiência de Cristo, nós nos santificamos não é para sermos salvos, nós nos santificamos porque nós somos salvos. Então, por isso que tem essa diferença do crente que tem uma fé deficitária do crente que ele ainda é convencido que ele não se converteu. O crente que tem uma fé vacilante, porque, irmãos, eu já conversei com pessoas que elas estão no nosso meio, né? Não vou dizer que eles são cristãos convertidos, mas é agonizante você conversar com um cristão que ele não tem certeza da salvação, entendeu? A fé dele é vacilante. Aí, quando você tem esse verdadeiro encontro com Jesus, você sabe que a sua santificação é porque você já está salvo, entendeu? É tipo assim, eu vou tentar dialogar para vocês tentarem entender. Eu conversei um tempo atrás com um crente que eu percebi pelas características, em primeiro lugar, ele é um crente que ele serve a Deus por medo de ir para o inferno. Ele não serve a Deus por amor, porque o amor de Jesus, ele foi encontrado pelo amor de Jesus. E ele foi sincero para mim, que ele falou assim, irmão Wellington, eu queria ter uma aproximação, eu vejo a sua relação com Jesus que é diferente da minha. A sua relação com Jesus é mais profunda que a minha. Né? Ele falou, amém, varão, mas você pode ter se você começar a ler a palavra. E o que eu percebi nesse irmão? Que, em primeiro lugar, ele procura coisas fora da Bíblia, né? Ele acredita muito nessa questão de arrebatamento de céu e inferno, então ele procura muita coisa fora da Bíblia para tentar fortalecer a fé dele. Aí eu sempre orientei ele, eu falei, varão, procura basear sua fé na palavra, foge dessas coisas, que eu contei para ele o que aconteceu comigo. Eu falei, aconteceu isso comigo assim, assim, assado. Eu passei por um período de perturbação espiritual. Eu mostrei para ele na palavra que quando o crente começa a procurar essas coisas, ele começa a passar por um tipo de perturbação, porque a palavra proíbe. Falei para ele que Jesus é a porta estreita, né? Que devemos acreditar só em Jesus. Ele falou assim, irmão Wellington, eu acho interessante a forma como eu percebo o seu relacionamento com Cristo. Né? Eu percebi, ele foi sincero, mas isso aí não estou me vangloriando, mas eu expliquei para ele como é que eu consegui esse relacionamento com Jesus. Eu falei assim, varão, em primeiro lugar o que eu percebo em você é isso, você está procurando coisas fora da Bíblia para tentar fortificar e basificar a sua fé, entendeu? Então você já está errado. Eu falei, tenta construir a sua fé pela Bíblia, leia os evangelhos, tente descobrir mais sobre a vida de Jesus, tente aprofundar mais sobre a vida de Jesus, entendeu? Eu falei com ele. Eu falei, isso é uma das grandes coisas que faz sua fé crescer em Cristo. Aí, eu sempre conversando com ele, eu percebia que ele nunca tinha a certeza que se ele morresse, a alma dele seria salva. Então, isso me dava uma grande agonia, né? Aí, quando ele me perguntava isso, eu falei assim com ele, varão, vou te falar o seguinte, eu sou um pecador, o amor de Cristo me convenceu, a graça de Deus me convenceu, então eu já creio na minha salvação. Falei com ele,
A salvação é o seguinte: nós não somos merecedores. Jesus, ele conseguiu alcançar, Deus me conseguiu alcançar através da sua graça. Eu creio somente na suficiência de Cristo. Então não tem. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer, permanecer no Evangelho e me santificar. E obedecer a Deus e me aprofundar cada vez mais com Jesus. E fugir de toda heresia. Então foi o que eu falei com ele, né? Então, toda a falácia que ele tentou me apresentar, mas não sei o quê, e se acontecer isso, eu vou pro inferno e tal, não sei o que. Eu falei, varão, o negócio é o seguinte: todos nós somos pecadores, nenhum de nós éramos dignos de, através das nossas obras, alcançar a salvação, mas se você crê em Jesus, pelo menos é o que aconteceu comigo. Deixa o carro passar. Nossa. Eu falei com ele, eu não sou merecedor de nada, eu reconheço que sou um pecador, foi a graça de Deus que me alcançou e me convenceu, o Espírito Santo me convenceu disso. A única coisa que eu tenho que fazer é permanecer na presença de Deus, me santificar, pregar a palavra dele e fugir de toda aparência do mal, de toda heresia, de todo ensinamento herético, porque isso contamina a fé, entendeu? E hoje eu creio o seguinte, meus irmãos, para não delongar muito, é igual eu já falei para vocês, né? Que eu já fui um crente extremista nos dois aspectos. Eu já me desviei uma vez, então eu aceitei Jesus Cristo em 2009, né? Ele me aceitou, afinal não foi eu e ele. Então eu conheci o Evangelho em 2009, o que aconteceu? Eu fui um crente que fui muito pro lado da vaidade, muito pro lado do mundanismo. Né? Eu fui pro lado do mundanismo, eu fazia academia, eu era muito vaidoso, né? Então eu fui muito aquele crente libertino. Eu tinha meu momento com Deus, mas eu acabei sendo seduzido por essa questão da vaidade. Me desviei também pela questão do emprego, dos correios, do ódio que entrou no coração, que eu sempre falo sobre isso, que se o crente não tomar cuidado, o ódio derruba muito o crente, gente. A primeira vez quando eu desviei foi por conta do ódio. O ódio, eu caí nas armadilhas de Satanás, o ódio entrou no meu coração e eu me desviei. Aí, depois que eu reconciliei com Cristo, eu fui para esse outro extremismo, do farisaísmo, dessa sã doutrina falsa, do jugo pesado, né? De tentar. E eu vi também que Deus não está ali. Por quê? Porque é o extremismo. Então hoje, graças a Deus, eu não vou falar que eu aprendi, mas eu estou aprendendo que o crente ele tem que andar nesse equilíbrio espiritual. Não partir nem para o mundanismo, porque é uma cilada do diabo. Se o crente ele converte hoje e começa a defender o mundanismo, começa a achar que nada tem a ver, né? Achar, a gente pode tudo, eu sou livre em Cristo, então eu posso fazer na academia, eu posso fazer isso, eu posso ir aquilo, eu posso participar de uma pelada. Então, dependendo de como o crente ele aceita algumas coisas, ele é enlaçado pelo diabo. Mas o crente também não pode partir para esse farisaísmo de achar que ele é muito santarrão, que ele é o único digno de condenar todos como mundano, porque também ele está caindo numa armadilha. Então, qualquer extremismo, seja para o farisaísmo, esse extremismo do jugo pesado, ou seja, esse extremismo do mundanismo, os dois aspectos são perniciosos. Então, um crente ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser equilibrado. Amém, meus irmãos? Então, cuidado com esses crentes que pregam que a salvação é por obras, que é por mérito, porque não é. A salvação é pela graça, e a graça é um dom de Deus, a qual nós não merecíamos e não merecemos, mas Deus, pela tua infinita misericórdia e bondade, através de Jesus Cristo, nos oferece a salvação, e através da fé, nós que somos salvos e acreditamos em Jesus, nós nos santificamos. Por quê? Porque nós já somos salvos e santificamos para permanecer na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um.